Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murro e você está em prova de engenharia. Aqui você pode. Sou analista de infraestrutura do DENIT. Sou professor de engenharia civil no Gran Curso e professor comentarista no TEC Concurso. Na aula de hoje vamos estudar um tópico bem cobrado pelas bancas, a Lei 9433 de 97, a Lei das Águas. Vamos lá, pessoal? Antes disso, dá aquela força, me segue no Instagram, @pedromurga, e se você tiver qualquer dúvida relacionada a concurso de engenharia civil, como livros, fontes, materiais para estudo, estratégia para atacar certa banca, manda um direct que eu tento te ajudar. Dados os recados, teremos 10 questões resolvidas aqui para sedimentar bem o nosso conhecimento aí sobre essa lei, tá bom? Então, antes disso, vamos apenas comparar dois editais, que são do edital da ANA de 2009, que está sendo muito aguardado aí um novo concurso, com o edital da DASA, a agência reguladora aqui do DF, tá? Então temos aí, ambos têm o item 3, gerenciamento integrado de recursos hídricos. No edital da ANA temos ali item 3.4, fundamentos e objetivos da política nacional de recursos hídricos, item 3.6, Constituição Federal e a Lei 9433 de 97. E aqui, pessoal, no edital da ADASA, Fundamentos, Objetivos e Diretrizes de Política Nacional e Distrital dos Recursos Hídricos. Item 3.5, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do DF. Beleza, pessoal? Então, olha só, com isso a gente tem dois normativos e por isso teremos duas aulas, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Lei 9433 e a aula seguinte, a Lei 2725 de 2001, que institui a política de recursos hídricos e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos no DF, tá bom? Então, olha só, voltando à Lei 9433, que é o tema da nossa aula. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal. Ora, o que diz o artigo 21? Compete à União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e define critérios de outorga de direito de uso. Beleza, pessoal? Continuando aqui, vamos direto à nossa lei. Artigo 1º. Vamos falar dos fundamentos, tá? A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos, são as medidas norteadoras, tá? Da nossa lei. Olha só, primeiro fundamento, né? A água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão de recursos hídricos deve ser sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Pessoal, olha só que interessante. Bom, vamos terminar aqui. A gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público dos usuários da comunidade. O que você tem que fazer ao ler esse artigo? Primeiro, ver que essas aí são medidas norteadoras e tentar fazer um resumo sintético ou um mapa mental, como vou mostrar no próximo slide. Então, você tem que memorizar que a água é um bem de domínio público dotado de valor econômico e que, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Além disso, a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. E a bacia hidrográfica é a unidade territorial. Pessoal, na prova vamos falar que o ciclo hidrológico é a unidade territorial, que os estados são a unidade territorial, que as unidades de conservação são as unidades territoriais. Eles vão inventar qualquer coisa para tirar o seu ponto, e você tem que memorizar o quê? Que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Faz sentido, né? Tudo tratado com a bacia hidrográfica. Vamos ver mais à frente aí o Comitê de Bacia e sua secretária executiva, tá? E por fim, olha só, a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público dos usuários e comunidades. Outra questão bem clássica sobre essa lei é falar o quê? Que a gestão de recursos hídricos é centralizada. Isso está errado, tá, pessoal? Veja quanta informação útil você tem aqui só nesse primeiro artigo, beleza? Fiz para vocês aqui um mapa, na verdade eu peguei da internet, o link está aí no final da minha aula, Lei 9433, é um mapa mental aí sobre os fundamentos, que são a base norteadora para a implementação da política, ou seja, domínio público, recurso limitado com valor econômico, né, uso múltiplo da água, gestão descentralizada. Então tudo aí está sintetizado nessa parte desse mapa mental.
Continuando aqui, ó, vamos fazer uma questão da Quadrix de 2020, a respeito de outorgas para uso de recursos hídricos, julgue o item. No primeiro artigo da Lei 9433, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e dá outras providências, um dos fundamentos apresentados é que a gestão de recursos hídricos deve ser centralizada no poder público, especificamente por meio da Agência Nacional de Águas. Olha só, pessoal, que questão de 2020, né? Super recente a questão, e está errada. Por quê? Porque está falando que tem que ser centralizada e tem que ser descentralizada, tá bom? Simples assim, tá errado. Vamos aqui, Instituto AOCP de 2020. Referente aos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, é correto afirmar que a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico e a gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada no poder público nas esferas federal, estadual e municipal. Letra B. A água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e a dessedentação de animais. Letra C. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da política nacional, uma gestão por meio do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A água é um bem de domínio público limitado, dotado de valor econômico e deve ser utilizado para geração de energia e desenvolvimento urbano. A gestão de recursos hídricos deve ser sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, priorizando sua utilização para consumo humano e geração de energia. Pessoal, qual é o nosso gabarito aí? O que você consegue ler nessas 5 alternativas que está muito parecido, né? Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum porém relacionado ao nosso artigo 1º. É exatamente aqui, né? A água em recursos natural limitado, dotado de valor econômico, em situações de escassez, uso prioritário de recursos hídricos é de consumo humano e dessedentação de animais, tá bom? Gabarito letra B. Eles gostam bastante aí desse artigo, tá, pessoal? Fica a dica. Vamos voltar aqui, vamos falar dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos. A utilizar racional e integrado dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado de recursos naturais. Incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Isso aí foi incluído pela Lei 13.501 de 2017. Tá bom? Continuando aqui, os objetivos, mais um mapa mental aí, eu sei que vocês gostam, tá? Tá aí para vocês depois estudarem direitinho os objetivos que eu acabei de apresentar aqui no artigo 2º. Vamos continuar falar sobre o Instituto AOCP 2020, Novo Hamburgo novamente. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais trata-se de um dos objetivos do Plano Nacional do Meio Ambiente, B, do Plano Nacional de Educação Ambiental, C, da Política Nacional de Recuperação Ambiental, D, da Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Nacional de Recursos Naturais. Já vimos aí que o gabarito aí é da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Voltando aqui no nosso artigo, tudo bem? São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Novamente aí temos aí os 4 incisos, beleza? Então, questão bem tranquila da AOCP. Continuando aqui, capítulo 3, das diretrizes gerais de ação. Constituem diretrizes gerais de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. A gestão sistemática de recursos hídricos sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Adequação da gestão de recursos hídricos às diversas diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais, culturais das diversas regiões do país. A integração de gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. A articulação do planejamento de recursos hídricos com dos setores usuários e com do planejamento regional, estadual e nacional. A articulação da gestão de recursos hídricos com o uso do solo. A integração da gestão de bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. A União articular-se-á com os estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Continuando aqui, pessoal, as diretrizes, gestão sistemática, adequação de diversidades regionais, integração à gestão ambiental, articulação com os setores usuários e planos regionais, articulação com os do solo, integração das bacias hidrográficas aos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Beleza, pessoal? Continuando aqui, vamos falar sobre os instrumentos. Bem legal aqui esse artigo. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
os planos de recursos hídricos, o enquadramento do corpo de água em classe, segundo o uso preponderante da água. Pessoal, enquadramento a gente já tem que pensar na resolução CONAMA 357, que eu já fiz uma aula só sobre ela, tudo bem? O que a resolução CONAMA 357 faz? Ela divide a água em 13 classes, ela divide 5 classes aí, classe especial, a classe 4 para água doce, 4 classes para água salobra e 4 classes para água salina, tudo bem? A diferença de cada uma de água doce tem menos de 0,05 por mil, tudo bem? Relacionado aí de porcentagem em relação ao sal. E a água salobra é o que tem abaixo de 0,03%, ou então 0,3 por mil, tá? É assim que está na lei da CONAMA 357. É um aspecto bem cobrado também em concurso, a diferença entre as 3 classes de água. Mas aqui a gente vai focar nessa aula, pessoal, também sobre as classes de água doce, que são bem cobradas. Eu sempre gosto de fazer essa revisão, tá? Então, olha só, a outorga dos direitos dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a compensação de municípios, o sistema de informação sobre recursos hídricos. Então, esses são os instrumentos. Voltando aqui, pessoal, vamos voltar para a resolução 357 que eu falei da CONAMA, tudo bem? A gente estava aqui, estava na lei 9433 e eu estou falando aqui do enquadramento dos copos em classe segundo o uso preponderante da água, que é o que? A CONAMA 357. A gente vai mostrar aqui a classificação de acordo com a água doce, que é a que mais cai em concurso, tudo bem? Temos ali água especial, classe 1, 2, 3 e 4, beleza? Olha só, classe especial, mandatório em unidade de conservação de proteção integral. E ela pode ser consumida, abastecimento para consumo humano, após desinfecção, ou seja, uma água da mais elevada qualidade, tudo bem? Veja aqui que a classe 1 é mandatório para terras indígenas e pode ser utilizada para consumo humano após tratamento simplificado. Hortaliças, outra coisa muito importante que pega ali na classe 1 é o que? Hortaliças com sementes cruas e frutas ingeridas com película. Essas daí têm que ser servidas pela classe 1. Eles adoram cobrar esse detalhe das hortaliças consumidas cruas, tá, pessoal? Classe 2, após tratamento convencional, você pode utilizar para consumo humano. Hortaliças, frutíferas, aí muda o quê? Muda um pouco relacionado aqui aos tipos de alimento que você pode usar, né? Não precisam ser alimentos tão frágeis, tá? E classe 3 aqui, ó, pode ser consumida após tratamento convencional ou avançado. E a classe 4, Pedro? A classe 4 não pode ser consumida. Ela é apenas para quê? Ó? Ela é apenas para navegação e harmonia paisagística. Beleza, pessoal? Bem importante isso aqui. Aqui eu coloquei um outro quadro para vocês com todos os usos possíveis das classes, tá bom? Especial 1, 2, 3 e 4. Mas não se preocupe, nós temos uma aula só sobre a resolução CONAMA 357. Continuando aqui, ó. Vamos voltar para a Lei 9433. Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos. Os planos de recursos hídricos são os planos de longo prazo com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos terão o seguinte conteúdo mínimo: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo, balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade com identificação de conflitos potenciais, metas de racionalização de uso, aumento de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Continuando aqui, pessoal, vamos falar agora dos planos de recursos hídricos, né? Artigo 7º. Os planos de recursos hídricos são os planos de longo prazo com horizonte de planejamento com conteúdo mínimo, né? Apenas continuando. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Prioridades para a outorga de direito de uso de recursos hídricos, diretrizes e critérios para a cobrança de uso de recursos hídricos, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vista à proteção dos recursos hídricos. Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica para o Estado e para o país. Novamente, pessoal, a unidade territorial é o que? É sempre a bacia hidrográfica. Beleza? Artigo 8º aí reforçando o que vimos no nosso artigo 1º. Tá bom? Bom, vamos falar agora do enquadramento. Artigo 9º, os enquadramentos dos copos d'água em classe, segundo o uso preponderante da água, visa assegurar a qualidade compatível com os mais exigentes a que forem destinados, diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes. Artigo 10.
As classes de corpo d'água serão estabelecidas por legislação ambiental. Novamente, Resolução CONAMA 357/2005, as 13 classes que eu te falei, 5 da água doce, 4 da água salobra e 4 da água salina. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui. Vamos fazer uma questão da OCP. De acordo com a Lei Federal 9433, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo usos preponderantes da água, visa o quê? A. Punir ações ou atos criminosos relacionados ao mau uso de recursos hídricos proporcionalmente ao dano causado. Elaborar um plano de ações corretivas e educativas para a recuperação e manutenção de mananciais e bacias hidrográficas. Classificar as bacias hidrográficas, definindo prioridades para elaboração de planos de ações para a recuperação dessas bacias. Manter e assegurar a qualidade dos recursos hídricos, especialmente as águas utilizadas para abastecimento urbano, a fim de melhorar a qualidade de água fornecida e aumentar a rede de saneamento. Letra E. Assegurar a qualidade compatível com os mais exigentes que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas e permanentes. Tudo bem? Preventivas permanentes. Então, nosso gabarito aí é a letra E, né? É exatamente aqui a letra da lei, né? Olha só, assegurar a qualidade da água compatível com os mais exigentes que forem destinados e diminuir os custos de combate à poluição das águas. Isso, então, o artigo 9º, incisos 1 e 2. Tudo bem? Olha só que é igual ao nosso gabarito da letra E. Bacana, pessoal? Bom, agora a gente vai falar sobre a outorga de direito e o uso de recursos hídricos. Contudo, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.